Um cordial boa tarde. Alegria imensa estar recebendo vocês. Ah, esse tema, para nós aí, nos causou, de uma certa forma, grata surpresa, né? O professor Álvaro é daquelas pessoas que eu sigo aí no LinkedIn e sempre com artigos e grandes provocações, né? E um dos temas que ele abordou foi justamente o tema aí do nosso webinar, né? A inteligência artificial justamente na gestão de projetos e como que isso se conecta, como que isso interfaceia a administração contratual, né? E nesse sentido, discutir aí as melhores práticas e automaticamente os desafios, né, inerentes ao setor. Faz parte aí do nosso escopo, está abordando justamente a problemática da administração contratual, justamente em projetos de empreendimento. E também um tema aí que faz parte aí do próprio abordagem, do próprio cerne do nosso webinar, é essa questão da inteligência artificial, né? O que de fato a IA pode realizar na administração contratual. E automaticamente os problemas potenciais, né, com a própria inteligência artificial. O professor também aí, justamente por ter um pé na academia, um pé no mercado, ele vai ter amplas possibilidades de nos trazer aí as melhores práticas justamente na administração contratual, projetos e IA. Para aqueles que estão pela primeira vez aí no nosso espaço, sou Vilmar Cidral, sou fundador, diretor e educador aqui da Sustentar Escola de Negócios. Antes de estar passando aqui a palavra para o nosso mestre, o professor Álvaro Camargo já atuou aqui presencialmente aqui na nossa instituição aqui em Joinville. Sempre uma alegria imensa estar recebendo o professor, né? Uma pessoa bastante entusiasta do tema de projetos e conhece um pouquinho aí da nossa realidade. O professor Álvaro Camargo é doutor, mestre em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, PMP, é, já foi diretor executivo da FEBRAEC e atua como professor convidado junto a algumas instituições de ensino, a FGV, Unicamp, PUC e também atuou lá na Angola. E aqui também na Sustentare. O professor tem aí uma ampla vivência profissional e acadêmica, portanto, já atuou em treinamentos, consultorias em vários países, né? E Estados Unidos, Japão, México, então tem condições de estar discutindo isso, também esse tema, numa visão mais global. É autor de livros, artigos, comentava anteriormente aí sobre. E recomendo seguir o professor aí no LinkedIn, que sempre com boas reflexões a respeito de temas bem variados. Muito bem, o nosso encontro aqui vai até às 18 horas e passando aqui sem mais delongas a palavra para o professor é, Álvaro Camargo. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo teu apoio junto a esse webinar. Muito bem, muito obrigado, né, a todos pela presença, pelo interesse aí na disciplina, né? Quero agradecer ao professor Vilmar aí por esse espaço, né? E quero apresentar a todos aí também o nosso amigo Alberto Butler, que está aí, né? Ele também, né, tem uma barbazinha que nem eu, branca, assim, de experiência, né? Ele foi diretor aí da Alupar e durante muitos anos, né, trabalhou bastante com contratos, projetos de engenharia e vamos dizer assim, eu, ele, mais alguns outros professores fazemos aí um conjunto, né, de pessoas que está atuando aí nessa parte
de administração contratual, né? Cursos em empresas, coisas desse tipo, né? Muito bem, eu vou compartilhar aqui, né, a tela, né, para que a gente possa começar e deixa eu compartilhar a tela toda aqui. E aí, naturalmente, eu vou compartilhar aqui meu LinkedIn. Aqueles que se interessarem, né, por manter contato, por favor, fiquem à vontade, né? Depois eu vou pedir ao professor Gilmar aí que, enfim, envie lá um e-mail de agradecimento, né? E aí põe os meus contatos, né? Mas eu sempre gosto de estar em contato aí com as pessoas do mercado, né? Então, o meu LinkedIn é esse, né? linkedin.com/in/Álvaro Camargo. E como o Vilmar falou, eu tenho uma newsletter aqui chamada Reflexões, onde eu trago aí uma série de reflexões mesmo, né? Sobre coisas que, vamos dizer assim, interessam, né? Aos alunos dos meus cursos, né? Nas escolas e, enfim, temas que eu considero de interesse geral aí, né? Para enfim, quem está no mercado, né? Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, né? O nosso tema está aqui hoje, né? Administração contratual, melhores práticas, né? E nós vamos falar especificamente da administração de contratos em projetos, né? Lógico que poderíamos falar em outras áreas, né? Por exemplo, a área de seguros, enfim, contratos comerciais em geral, né? Mas aqui eu vou focar mais na parte de projetos de engenharia, de infraestrutura, porque esses projetos eles realmente são muito demandantes, né? Em termos de administração contratual. Quando a gente fala nesse tipo de contrato, nós estamos falando aí de contratos na casa de milhões, né, de dólares, né? É, por exemplo, o último projeto que o Alberto participou foi uma linha de transmissão, né? Custou um pouquinho mais que US$ 1 milhão, não custou, Alberto? Isso mesmo, é o famoso linhão Manaus-Boa Vista, né? Que a Alupar, através dele, conseguimos. Foi a última linha que uniu todo o sistema interligado brasileiro, né? Uhum, E Boa Vista estava toda isolada, né? Tinha às vezes que comprar energia da Venezuela e com isso ficou integrada a todo o sistema brasileiro, né? Hoje o Brasil inteirinho está totalmente interligado. E foi bastante desafio, né, Álvaro? Você acompanhou algumas coisas, alguns trabalhos lá, né? Foi uhum. muito, Pois é, muito mas realizador. custou bem mais que US$ 1 milhão, né? Eu sei Isso que você mesmo, Paulo. não precisa falar o valor, né? Só para. Eu estou enfatizando essa questão do valor, né? Porque, na Uhum. realidade, vamos dizer assim, qualquer perda, qualquer prejuízo num contrato desse é uma quantia gigantesca, né? Bom, isto dito, né? Eu vi que chegou mais gente, muito obrigado aí a quem chegou, né? Então vamos falar um pouquinho da agenda da palestra. Eu quero comentar um pouquinho uma estimativa do mercado aí, né? De profissionais de administração contratual, qual é a grande problemática que nós temos aí, né? Em projetos de empreendimentos, né? O que a inteligência artificial pode realizar, né? Alguns problemas potenciais também, né? E, vamos dizer assim, melhores práticas, né? Com relação ao uso de IA na administração contratual. Lógico que numa hora eu não vou conseguir, vamos dizer assim, explanar tudo, né, que existe, até porque nós estamos vivendo um momento aí, né, de explosão aí do uso da inteligência artificial, perdão, né? E a parte de administração contratual já é bastante antiga, né? Já se estuda muito e eu continuamente estou aprendendo coisas novas, né? Então, vou tentar dar uma visão geral dessa situação. E é lógico, estou aberto aí a perguntas que qualquer um de vocês tem, né? Basta levantar a mão aí que eu respondo dentro do possível, né? E, enfim.
eventualmente com a ajuda também do Alberto aí, que é o meu colega aí como professor nesses cursos, né? Bom, vamos começar então falando aí por que tratar desse negócio, né, de administração em contratos, né? Na realidade, por uma razão bastante simples. O Brasil é um país bastante grande, de dimensões continentais, e nós temos sempre, né, uma falta crônica aí de infraestrutura, né? Você veja interessante esse comentário que o Alberto fez, né? A rede inteira de transmissão no Brasil ainda tinha, né, estados, né, que não estavam conectados, né? Agora estão conectados. Mas se a gente analisar outros aspectos de infraestrutura, estrada, ferrovia, hidrovia, aeroportos, né? Nós temos aí uma quantidade enorme de infraestrutura a ser feita no país, isso sem contar a questão habitacional, né? Nós ainda temos déficit habitacional e tudo isso envolve, naturalmente, fazer projetos de empreendimentos, né? É, então, a ideia aqui, né, peguei alguns dados aí, né, na internet, e tem aqui esse eMark Group, colocou aí, né, algumas estimativas, né, de previsões para o Brasil nos próximos 5 a 10 anos, né? Então, eu gerei um gráfico aqui, né, de 2025 a 2030, né? Hoje nós estamos aí mais ou menos, né, vamos dizer assim, com 155 perdão, 155 bilhões, né, de dólares, né, em termos desse valor. Eu não sei dizer se isso está absolutamente correto, mas você veja, né, que em 10 anos tem aí uma previsão de aumento bastante significativo, o que vai demandar, naturalmente, administradores de contratos, né? Eu fiz uma estimativa muito simples aqui, né? Quem é que faz a administração de contrato basicamente no Brasil, né? Lógico que a grande maioria são os engenheiros, né? Mas advogados também atuam, né? E hoje a gente vê uma participação bastante grande de administradores, né? Eu mesmo não sou engenheiro, a minha formação inicial foi em ciências da computação, não é? Mas eu trabalhei muitos anos em grandes empresas de construção, não é? E, vamos dizer assim, depois eu me tornei administrador ao fazer, né, um mestrado, um doutorado em administração, né? E lógico, né, aqui eu estou colocando um foco assim muito grande na engenharia, na construção, mas a gente não pode esquecer que a área de projetos ela também traz, não é, vamos dizer assim, outros empreendimentos, não é? Empreendimentos na área de telefonia, né? Empreendimentos na área de telecomunicações, de informática, né? Então, não é porque eu estou focando aqui mais nesse mercado de arquitetura, construção, engenharia, que a administração contratual não é válida para outras coisas, né? Segundo os dados que eu consegui obter, nós temos em torno de 370 mil engenheiros civis ativos, né? Lembrando que quem faz gestão de empreendimentos no Brasil não é só engenheiro civil, né? Tem engenheiro elétrico, tem engenheiro mecânico e assim por diante, né? Agrônomos, né? Mas se a gente pegar só os engenheiros civis, né, que provavelmente são a maioria, né, e se nós pegarmos aí de 1 a 3% desse total se dedicar, né, à administração contratual, nós vamos ter aí entre 1.100 a 5.500 profissionais, né? Em termos de advogados, né, regulares, nós temos aí mais ou menos 1.460.000 advogados, né? E aqui o valor, né, conforme a metodologia que eu usei, de 2 a 5%, nós teríamos de 2.900 a 11.000 profissionais atuando em administração de contratos de empreendimentos de arquitetura, engenharia e construção, né? E administradores, nós temos aí mais ou menos 450 mil, né? Se 2 a 5% estiverem, né, envolvidos nisso, nós temos de 450 a 2.000
250. Eu acho um pouco baixo este número aqui, né? Mas, enfim, é o que eu consegui, né? Então, nós temos uma estimativa hoje com números de 2025 de 4.500 aproximadamente, né? Até um total de 18, 19 mil profissionais, né? Que atuam e, vamos dizer assim, não existe uma formação específica de administração contratual, né? As pessoas normalmente pensam que a administração contratual é uma coisa de advogados, o que não é verdade, né? Porque uma coisa é você escrever o contrato, validar o contrato juridicamente, né? A escrita, por exemplo, raramente vai ser feita unicamente por advogados, né? Porque tem toda a parte de engenharia, a parte técnica, então temos que ter profissionais técnicos fora da área de direito que ajudam, né, a redigir os contratos, os mecanismos de contratação, né? Aí, lógico, né, advogados vão validar os contratos, sempre vão assessorar, são peças fundamentais nisso, né? Mas a gestão do contrato, a administração do contrato em si, ela vai ser feita por um conjunto de profissionais que, vamos dizer assim, embora possam ser de direitos, ser operadores do direito não significa que são realmente advogados, né? É, só para vocês terem uma ideia, um dos programas que eu trabalhei, né, de projetos, foi o programa dos submarinos da Marinha Brasileira, né? Esse programa ele inclui aí a construção de 4 submarinos convencionais diesel elétrico, um submarino nuclear, que o Brasil basicamente comprou todo o submarino sem a propulsão, porque ninguém vende a tecnologia atômica, não é? E o programa incluía também a construção da base naval, né, onde os submarinos ficam ancorados, né, lá em Itaguaí, e mais a fábrica, né, a indústria que faz os submarinos, né? E quando eu entrei, foi mais ou menos no começo, haviam 10 contratos estabelecidos. Esses 10 contratos tinham, em média, né, 10 mil páginas cada um, né, naturalmente contando com os anexos. Então, vamos dizer assim, nós tínhamos em torno de 160 mil páginas no início, né? Hoje, esse programa já é bastante antigo, então eu imagino que a quantidade, né, de páginas desses contratos com aditivos, né, ele deve ter aumentado muito, né? Então você veja que num mega programa como esse, você realmente tem que ter alguém que está se preocupando, na realidade um time, né, que se preocupa em ficar, né, fazendo todo o trâmite de comunicação entre contratante, contratado, subcontratado, é, e, naturalmente, verificar o cumprimento das obrigações, né? São muitas obrigações. Mas isso, evidentemente, acontece com qualquer tipo de projeto, né? Se você pegar um projeto de um prédio residencial, qualquer prédio residencial hoje, ele tem um monte tem normalmente a incorporadora contrata uma construtora que por sua vez tem vários, né, subempreiteiros e isso dá trabalho de fazer, né? Muito bem. Isto posto, né, vamos falar um pouquinho aí da problemática, né, da administração contratual em projetos. Eu coloquei aqui de engenharia, né, mas projetos de construção de um modo geral, né? Projetos que tenham aí construção civil, né, construção eletromecânica, coisas desse tipo. Eu tenho a impressão, né, que dentro desse público aí nós temos muita gente que trabalha com isso. Então, por favor, né, fiquem à vontade aí para colaborar com essa discussão, né? Mas até onde eu sei, né, o que que acontece? Primeiro, que não existe contrato perfeito, não existe contrato completo. Se existisse, nós teríamos um contrato do tamanho do universo ou maior que o universo, né? Porque você teria que ter todas, né, as cláusulas possíveis para todas as contingências, né?
Além do mais, nós temos contratos ambíguos, né, que muitas vezes trazem contradições. É muito comum, quem já trabalhou com contrato sabe disso, né? Às vezes aparece lá um trecho do contrato ou de um anexo que fala assim: olha, tem que pintar o equipamento na cor preta, né? Aí mais adiante aparece uma outra especificação que fala assim: olha, o equipamento tem que ser branco, né? E aí aparece um terceiro ponto lá que fala assim: ó, o contrato diz que o equipamento tem que ser pintado, vamos dizer assim, não pode ser pintado nem de preto nem de branco, e não pode ser cinza e não pode ter outra cor, né? E aí, como é que faz, né? Aí você tem que resolver essa questão, né? Também é muito comum, né, uma inadequação ao contrato. Aliás, eu diria que essa é uma das partes bem curiosas da administração contratual, né? Por exemplo, no setor público, né? Até pela questão, né? O setor público ele gosta muito de contratar as coisas por preço fechado, né? Só que o escopo muitas vezes ele é meio vago, meio nebuloso, né? E se você é um contratado, a pior coisa que você pode fazer é, oferecer preço fixo por alguma coisa cujo escopo é nebuloso, né, indefinido. Então, são problemas. Sem contar que boa parte dos contratos ainda são feitos por pessoas, as pessoas erram, né? E a própria inteligência artificial, mesmo que você use, ela também está sujeita a erros, né? Então, sem gestão do contrato, o que vai acontecer? Atraso, custo adicional, vai dar briga, controvérsia, vai ter que entrar na justiça, né? Que são coisas desagradáveis para todo mundo, exceto, talvez, né, me perdoem aí os advogados presentes, né, para os advogados, porque naturalmente eles têm uma oportunidade aí de trabalho justamente em função dessas coisas, né? Mas, de um modo geral, contratante e contratado não gostam muito de ter que ter disputas, né? Porque isso é complicado. Muito bem. Que mais que nós temos aí? Alguns problemas clássicos que tenho certeza a maioria de vocês conhecem, né? Escopo mal definido, né? Mal especificado, né? O cliente não especificou direito. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu, por exemplo, fui consultor de um empreendimento que era uma modernização, né, de uma usina termoelétrica, e o objeto contratual era exatamente esse, né? Modernizar a usina, né? Mas o que exatamente significa modernizar uma usina, né? É uma coisa que você tem que traduzir isso em especificação de engenharia, né? Sem contar que, embora, né, eu tenho certeza que aqui temos muitos engenheiros, né? Mas projetos de engenharia acabam, às vezes, sendo mal feitos, tem erros, né? É, e aí isso acaba atrapalhando, né? Por exemplo, semana passada eu estava dando aula numa empresa produtora de grãos, né? Na realidade, uma cooperativa que fica aí no sul, chama-se Cevale, né? Uma empresa muito grande, e eles comentaram, né? Alguns contratos que eles fizeram, né? E o projeto que foi entregue era impossível de fazer manutenção, né? Ou seja, não tinha espaço lá, então isso dá confusão, né? Documentação, então, nem se fala, né? É uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus alunos, né? E aqui eu vou perguntar, né? Vou dar uma boa tarde aqui para a nossa amiga Jaqueline, né? Eu não sei se a Jaqueline, vamos dizer assim, trabalha com obras, infraestrutura, né, Jaqueline? A Jaqueline Turcato trabalha com isso? Boa tarde. Boa tarde. É, eu atuo na empresa de saneamento básico da cidade de Joinville, na Uhum, gerência de expansão. Sou da área de administração, não sou engenheira, uhum. mas é um setor que também é na casa de milhões. A gente não trabalha com 7 números antes da vírgula, é tudo contrato. E nossa vida aqui é na base de contratações, né? Uhum. E tem muitos engenheiros na área, sim, são a maioria, né? E Pois é, essa é a nossa, tudo que você está falando aí é a nossa vida aqui na pois conferência. é. E você sabe por que, por exemplo, né, nós estamos falando aqui da questão de documentação, né?
Você sabe por que que diário de obra tem esse nome? Porque tem que ser diário mesmo. Porque tem que ser diário, né? Não é semanal, não é mensal, não é semestral, né? Tá certo? Tem que ser todo Sim, dia, tem que escrever, né? Mas às vezes a gente chega em alguns lugares e isso não é verdade, né? Então esse é um exemplo típico, né, de problema de documentação. Fora que nós temos também, né, a questão de geração de pleitos, disputas, né, seja na justiça ou como arbitragem, né, e o resultado disso é sempre um desequilíbrio econômico-financeiro, né, dos contratos por conta desses problemas, né. Então, vamos ver rapidamente, revisar aqui, né, o que, que a inteligência artificial pode fazer, né, eu tenho certeza que vários de vocês já estão usando bastante, né? Mas sempre é bom darmos uma revisada. Então, por exemplo, uma questão bastante interessante é a análise crítica de contrato, né? Por incrível que pareça, é muito comum você ver empresas assinando contrato sem ler, né? É, Especialmente quando você tem assim uma obra mais simples, né, um prédio, enfim, aí o empreiteiro, o subempreiteiro vai lá, assina, nem lê o contrato, não sabe nem o que está assinando, né? Eu agora tenho trabalhado com alguns projetos de implantação de irrigação agrícola, né? Impressionante como o pessoal assina e não lê o que está lá, né? Temos a questão da gestão de documentação, né? Guardar documentação. Quando eu falo documentação, estou falando de desenho, de carta, de ata de reunião, de relatório, de ART, né? Anotação de responsabilidade técnica e por aí vai, né? E a IA pode ajudar muito nisso. Uma coisa que vai crescer muito, né, vamos dizer assim, daqui para frente, é exatamente essa coisa que os americanos chamam de four-sync scheduling, né, análise retrospectiva, né, isso é muito usado naturalmente em arbitragens, né, ou em disputas na justiça, né. Aliás, suporte, né, em arbitragens e disputas legais, com certeza, né. Alertas, né, sobre ocorrência de riscos, né? Tudo isso é possível na medida em que você alimente o sistema. E vamos dizer assim, uma coisa bem interessante que eu tô lendo assim alguns artigos aí, no caso de situações em que já há uma disputa, né, seja na arbitragem ou seja, né, na justiça, a inteligência artificial já consegue até prever quem é que vai ganhar a disputa, né? Ou seja, se a coisa for neste caminho, a parte tal ganhará, né? Isso vai mudar naturalmente toda a dinâmica aí, né, de gestão, né, inclusive jurídica, né? Porque você que é o advogado lá envolvido, você já está percebendo que você vai perder, né? É melhor já tentar estabelecer um contrato, um acordo, né? Negociar ou buscar mais evidências para equilibrar o jogo a seu favor, né? Como diz o robô aí, as análises, as possibilidades são infinitas, né? Bom, um uso que eu gosto muito é de fazer análise crítica de contrato, né, com a inteligência artificial, né? Criar os checklists, né? Prazos, escopo, variação, né? Criar listas de responsabilidades, né? Lógico que em contratos simples, né? Vamos dizer assim, isso é relativamente fácil de fazer, mas quando você pega contratos de uma linha de transmissão, de uma usina hidrelétrica, né? Essa coisa já não se torna tão simples assim, né? A, a inteligência artificial também permitiu, né, ou está permitindo de uma maneira muito fácil você fazer esse benchmarking, né, comparação com contratos, né? Então, isso era uma coisa difícil de fazer antes, né? Porque custava caro, né? Você tinha que contratar técnicos, né, para comparar. E hoje, né, você pegando vários contratos, né, uma empreiteira, por exemplo, ela vai tendo vários contratos, ela consegue comparar e verificar qual que é o melhor, né? E aí, lógico, né, gerar cláusulas críticas, né, antes, né, de assinar o contrato, né, falar, olha, você vai assinar contrato, tem problema aqui, aqui e ali, né? Essa cláusula precisa ser melhor escrita, essa daqui precisa
tá em conflito com outra cláusula, né? Enfim, consegue verificar inconsistências e cláusulas que às vezes são impossíveis, né? Vocês sabem que esse problema de inconsistência de cláusula tem um culpado, né? O culpado, até onde eu sei, é aquela empresa Microsoft, né? Que inventou o comando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aí o sujeito faz Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu estou vendo aí que o Givanildo está até, né, sorrindo, né? Porque você já viu isso aí, né? Você já viu esse tipo de situação, né? O sujeito copia a cola né, e depois não olha e aí dá problema, né? Enfim, o que mais que nós temos aí? A busca semântica, né? Que é aquela busca inteligente, né? Todo mundo aqui está acostumado a usar o Google, né? O Google sempre teve alguma inteligência artificial, mas uma coisa é você vasculhar aí, né, e-mails, diários de obra, né? E falar chuva ou tempestade, né? Ou concretagem parada, né? Agora, quando você faz uma busca semântica, né? Ele vai olhar coisas, né? Assim, por exemplo, ele pode olhar coisas que precipitação intensa que impediu o lançamento de concreto. A obra parou devido a condições climáticas adversas. Engenheiro registrou paralisação da concretagem, né? Por um tempo chuvoso, né? Ou seja, a busca, a pesquisa fica muito mais rica, né? Evidentemente que para saber, para conseguir fazer uma busca semântica, tem que saber escrever, né? Provavelmente não é o problema de vocês aqui, mas eu, como professor, de vez em quando eu pego turmas assim bastante jovens, né? E eu dou aulas, né, em cursos de pós-graduação, em MBA, né, desde 2004, e eu venho percebendo consistentemente uma perda na habilidade de ler texto, interpretar e de escrever, né? Então, aí, com relação a isso, a inteligência artificial pode não ajudar muito, né? Aí o Forest Scheduling, né? Ou seja, análise de cronogramas, né? Então, vamos dizer assim, é possível usá-la, né? Por exemplo, para você classificar atrasos que são desculpáveis, atrasos que não são desculpáveis e atrasos que são compensáveis, né? Nem sempre é muito fácil fazer isso, né? Você pegar lá um monte de diário de obra, um monte de e-mail, né? Com isso, você transformou em PDF, coloca lá, ele já vai gerar, inclusive, relatórios, né, automáticos, podendo até indicar um impacto, né, em prazo, em custo, né? Para quem, como eu, trabalhou com contratos muito grandes, isso é uma bênção, né? Porque facilita muito, né? Antes nós tínhamos que ter equipes muito grandes para ficar levantando informações, né? Bom, detecção precoce de conflitos, né? Na medida em que você alimenta, né, com e-mails, alimenta o sistema com diários de obra, por exemplo, né, ele consegue perceber, né? A inteligência, ela, pelo uso das palavras, ela consegue fazer o que o pessoal de marketing chama de análise de sentimento, né? Então ele vai falar, olha, pela que a pessoa, né, escreveu aqui, isso aqui machucou, né? Então a pessoa não gostou do que você colocou, né? Ainda não vejo muito, né, assim, de maneira generalizada, mas agora, né, com esses recursos do Google Meetings, né, do Zoom, você começa a ter, né, o pessoal usando intensivamente gravações, né, de voz, né, e aí claramente, né, a inteligência artificial vai perceber, né, olha, o fulano aqui se exaltou em tal parte da discussão, o que demonstra que aquele item, né, ele é um item crítico, é um item que pode, enfim, gerar algum desconforto, né? Enfim, gestão de evidências, né, que talvez seja sempre a parte assim mais problemática, né? Porque por exemplo, trabalhei na usina hidrelétrica de Tucuruí na década de 80 e lá a gente tinha uma piada que a gente contava que era basicamente o seguinte, né? Que daqui a 10 mil anos, né, quando vierem os arqueólogos naquele lugar,
o pessoal vai perguntar por que será que numa fábrica de papel tinha tanta máquina de terraplanagem e tantas centrais de concreto, né? Pois é, porque naquela época a gente usava tudo em papel, né? E hoje, né, isso minimizou por conta aí dos recursos de informática, mas mesmo assim nós temos que organizar as coisas, né? Fotos, atas, né? Por diversos padrões, né? Então isso vai reduzir assim significativamente o tempo, né? De preparação de pleitos ou contrapleitos. E você imagina que, né, é bastante provável que, vamos dizer assim, a geração de pleitos, por ser mais fácil agora, ela tenda a aumentar, né? Então, cada parte ali no contrato vai ter que tomar mais cuidado, né, com o seu quintal, né? Que mais? Detecção precoce de conflitos, né? Analisar registros, identificar a linguagem, eu já tinha falado sobre isso, né? Permitir a intervenção antes, né, que o problema vire uma disputa formal. Uma das promessas da inteligência artificial agora é que, vamos dizer assim, a prevenção se sobressaia sobre a remediação, né? Pelo menos isso é o que se espera, né? E eu acho que isso vai acontecer sim, né? As empresas terão mais condição aí de prever, né, do que, enfim, de tentar remediar depois, né? Que mais? Suporte, né, a mediação, a arbitragem, né? Lógico, né, centralizar tudo num único repositório, né? E aí você consegue, né? Para quem já trabalhou na fabricação de pleitos aí, né? Realmente ajuda uma barbaridade, né? E você pode, né? Assim, quando você vai defender, né, um pleito, por exemplo, uma coisa muito importante é você gerar linhas de tempos, né, de fatos relevantes, né, a cronologia daquilo que aconteceu, né? E, puxa, fazer isso dava trabalho, né? Hoje é muito fácil, né? Porque os documentos têm data e aí você consegue identificar. Tal dia mandei o desenho, né? Tal dia o desenho foi aprovado, tal dia foi encaminhado para a construção, né? E assim por diante, né? E lógico, né? Produzir aí uma série de resumos, né? Executivos. Bom, tudo isso seria lindo, maravilhoso, se a inteligência artificial não tivesse alguns problemas. Eu acho que boa parte desses problemas no futuro será minimizado, porém, contudo, no entanto, né, é bastante provável que alguns outros problemas surjam, né? Então, vamos dizer assim, problema mais básico. Ela trabalha muito bem tudo aquilo que está digitalizado, né? Mas registrar a ocorrência, saber fazer pergunta, dar comandos adequados, ainda depende muito, né, das pessoas e provavelmente vai depender ainda durante um bom tempo, né? Pode ser que lá no futuro nós tenhamos, né, robôs, né, que andam pela obra, que fazem o registro das coisas, mas no momento, né, eu não vejo isso como uma realidade ainda, né? Mas, vamos dizer assim, então depende de pessoas. Aí está um pouquinho o calcanhar de Aquiles, né? Que mais que nós temos, né? Outro erro muito comum, um problema muito comum, é que as empresas chegam e falam assim, não, mas aí você põe aí, né, a inteligência artificial, né? Pois nós temos várias pessoas aqui, né, que trabalham, né? E quem trabalha no empreendimento sabe que não é tão fácil assim, né? Especialmente hoje, né, que existe uma exigência de enxugamento de custo, né? A gente vê, por exemplo, em obras residenciais aí, o engenheiro faz de tudo, né? Ele é um engenheiro, ele é um pouco fiscal, ele é um pouco administrador de contrato, ele é um pouco administrativo, né? E aí fica difícil, né? Lógico, né, que pessoas assim como o nosso amigo Alberto, né, que trabalhava na Lupar, empresa grande, não tinha esse problema, né? Tinha assessores para tudo, né? Tá certo? Até parece, né, Alberto? Até parece, né? É verdade. Tinha um enxugamento da equipe, né, o Álvaro?
tem um Então você acabava enxugamento. sendo o Coringa. Pois é. Mas eu tenho alunos, né, que o cara, ele é ali o engenheiro às vezes ele cuida de 2 ou 3 prédios, né, que ele está construindo, e ele tem que fazer a medição, ele tem que receber o fiscal, né, da empresa, tem que vir o fiscal da prefeitura. Cara, é assim, eu não invejo nenhuma dessas pessoas em termos de profissão, né? Porque o cara mal tem tempo de respirar, né? Enfim. Então, uma boa ideia aqui, né, é você realmente ter pessoas pensando, né? Vai lá em campo, faz uma pesquisa, vê qual é o problema dele, né? Porque, no fundo, né, é um sistema como outro qualquer, né? Por que que um sistema de ERP você tem uma equipe que vai lá e implementa, né? E um sistema de inteligência artificial não, né? É que a gente imagina que é como um aplicativo, né? Opa, o Vilmar está fazendo uma anotação aí. É tempo, Vilmar? Não? Não, ele deve estar falando com outra pessoa. Bom, outro problema muito comum é a inteligência artificial órfã, né? Ou seja, dentro da empresa não tem alguém que pensa em inteligência artificial, né? E aí ela fica órfã, né? E aí sabe como é que é, né? As inteligências artificiais elas vão evoluindo, umas vão se tornando melhores do que outras, né? É, o próprio modelo de negócio das empresas de inteligência artificial está mudando, né? Por exemplo, agora nós vamos ter aí a inteligência artificial com agentes, né? E você vai ver, vai ser uma confusão. Cada um vai cobrar de um jeito. Um vai cobrar pelo uso, o outro vai cobrar, né, quantas vezes você usou aquele agente, outro por horas de uso de CPU, né? Ou seja, tem que ter alguém olhando, né? Não precisa necessariamente ser aquela pessoa, né, da TI, né? Mas assim, alguém que consiga enxergar, né, a parte do negócio e da TI, né, para, enfim, fazer com que continue funcionando. Até porque, né, tem problemas de segurança envolvidos. Que mais? Quando você vai, né, vender a ideia de usar inteligência artificial, aí o que acontece? Basicamente, várias pesquisas indicam que nós temos essas três figuras aí. Tem aquele pessoal que vai usar a inteligência artificial alinhada com os objetivos da empresa, vai usar bem, vai gerar resultado, né? Mas é lógico, né, que vai ter gente que vai querer proteger os seus próprios interesses, né? Especialmente quando a culpa é dele, né? Então ele vai, né, usar a inteligência ali para se resguardar. E tem gente, perdão, esse aqui, né? Perdão, prioriza, né? Mais para ele fazer política, se proteger, etc., né? E mesmo que isso prejudique a organização, né? Enfim, e tem outros que vão estar num meio termo aí, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Outra questão é que, vamos dizer assim, existe uma pseudo-resistência, às vezes, né, que os pesquisadores indicam, né, e o pessoal fala assim, o pessoal às vezes tem resistência de usar, né? O problema é o seguinte, é que às vezes existe uma resistência real por alguma razão, né? Mas às vezes existe a pseudo-resistência, né? O sujeito não sabe o que fazer com aquilo, né? Ele não entende muito bem qual é o objetivo, para que ele vai usar aquilo, né? Então, isso, vamos dizer assim, exige, né, alguém olhando, né, e analisando, porque senão também não vai funcionar, né? Simplesmente pegar e falar assim, ó, eu assinei aí o chat GPT para você e se vira, né? É mais ou menos que nem você contratar, né? Vamos dizer assim, comprar licença do Microsoft Project, dar para as pessoas e falar, bom, agora o meu problema de gerenciamento do projeto morreu, né? Não é verdade. Bom, outra coisa é que a IA como piloto não funciona bem, né? Ou seja, tem que ter o piloto, né? Ainda não dá para confiar. Eu diria que melhorou muito, né? Mas tem hora que dá confusão. Eu estou escrevendo um livro nesse momento. Aliás, é um empreendimento grande assim, porque eu estou querendo criar
uma base filosófica para o gerenciamento de projeto, né? Porque para que se torne uma profissão, né? Toda profissão tem uma base filosófica por trás, a engenharia, a medicina, né? Porque senão é uma ocupação, né? E eu estou escrevendo um livro, né? Eu já estou com 19 capítulos, está passando de 200 páginas, e realmente, de vez em quando, ele dá lá alguns curtos-circuitos, né? Então, ou seja, é copiloto, né? Que mais que nós temos aí? Bom, complacência automática. Isso aqui acontece assim, que é uma barbaridade, né? Você vai lá, implanta aquele negócio, funcionou bem, você fez teste, né? Então, por exemplo, você pega e vamos supor aí que a nossa amiga Jaqueline faça um sistema aí qualquer, né? Use a inteligência artificial para validar medições, né? Elaborar a medição, né? Então, você deixa por conta da inteligência artificial fazer a medição. Aí no primeiro mês saiu direitinho, no segundo mês saiu direitinho, o terceiro mês saiu direitinho, né? E aí fala, não estou falando, viu, Jaqueline, que você vai fazer isso, né? É só, né? Estou te usando como exemplo, né? E aí, esse troço funciona, tudo bem. Aí você começa, né? Do quarto mês em diante, ninguém mais olha aquilo, né? De repente, você vai fazer um balanço lá na frente, você pode ter uma surpresa, né? Então, o ser humano ainda faz parte desse processo, né? Especialmente nesse tipo de situação, né? Já pensou medição? Você vai ver, tem um erro. Pô, a inteligência artificial só errou em 50 milhões de reais, né? Bom, tem um fenômeno, né, já estudado pelos pesquisadores, que eles chamam de esquecimento catastrófico, né? Eu estou dando o nome técnico, né? Mas assim, nem sempre é tão catastrófico assim, né? Um nome desse dá a impressão que é uma coisa grave. Mas, vamos dizer assim, é muito comum, eu tenho percebido isso hoje lá no livro que eu estou escrevendo, né? Eu uso um chat só para que ele guarde a memória, e às vezes, quando eu ponho uma nova informação, ele esquece alguma informação anterior, né? Então, o que que eu faço hoje, né? Toda vez eu ponho, olha, está aqui os capítulos atuais da última versão, né? Tem uma coisa aqui que se afirmou com base num artigo que eu não concordo muito. Então, está aqui o artigo, né? Eu sempre estou reforçando para que esse esquecimento não ocorra, né? E quando aumenta muito, né, a quantidade de partners, isso é normal, né? Bom, que mais? Interpretações equivocadas, né, podem ocorrer na medida que você vai usando. Eu noto claramente que tem diminuído, mas ainda assim, de vez em quando, dá, né, alguma alucinação, né? Dados incompletos, né? Você às vezes não botou, né, vamos assim, dados muito é, completos, né? E aí ela se engana, né? Ou extrapola, ou faz uma interpolação lá que não faz sentido, né? E no caso do aspecto jurídico, tem que tomar um certo cuidado, né? Aí os advogados que eventualmente estiverem presentes podem falar melhor do que eu, né? Você sabe que a ciência jurídica é uma ciência de nuances, né? Então, assim, às vezes uma vírgula, uma palavra um pouquinho diferente muda completamente o tom, né? E isso, logicamente, pode dar problema. Que mais que nós temos, né? Temos aí aquela questão da dependência excessiva, né? Isso lembra muito o uso, né, dos celulares, né? Todo mundo conhece gente viciada em celular. Agora nós temos um vício novo, né? O vício da dependência excessiva. O sujeito não sabe mais escrever, né? Ou seja, a inteligência artificial ela pode ser uma bênção ou pode ser uma desgraça, né? Porque, vamos dizer assim, eu olho pelos meus alunos, né? Vamos dizer assim, eu noto cada vez mais a dificuldade de conseguir analisar o texto, escrever, né? E isso realmente vai ser problema, né? Sem contar, né, com aquela questão, né? Toda empresa sempre está preocupada em cortar custo, né? E cá entre nós, né, um advogado, um engenheiro custa, né? Tá certo? Aí chega e fala assim: não, não, vamos dispensar aí o Givanildo, porque, né?
ele custa dinheiro, né? Ele ganha bem, a IA faz tudo, né? Aí é lógico, né? Não estou falando, né, que o Givanildo vai fazer isso, né, Givanildo? Mas, né, as pessoas que vão se sentir ameaçadas, né, vão começar a querer se proteger, né? E aí é que está o perigo, né? Porque ele pode começar a alimentar de alguma maneira a inteligência artificial com um lixo, né? Tá certo? E aí começa a complicar, né? Então, esse é um problema assim sério, né? Como é que vamos lidar com isso? Bom, que mais? Juridicamente, né? Vamos dizer assim, pelo que eu não sou advogado, né? Mas pelo que eu li, às vezes, né, a justiça pode não aceitar algum relatório, alguma conclusão feito por IA, porque você não consegue ter o poder de explicabilidade, né? Você, como é que ela chegou nessa conclusão, né? Então, às vezes o juiz vai questionar, mas como é que você chegou nessa conclusão, né? Você tem que me provar, né? E aí, vamos dizer assim, nem sempre a inteligência artificial consegue explicar muito claramente, né? Isso está sendo melhorado, né? Aliás, se você procurar, né, por exemplo, artigos científicos sobre explicabilidade de inteligência artificial, você vai ver que tem bilhões desse negócio já, né? E lógico, né, tem a questão de confiabilidade, né, proteção de dados, né, que é um problema antigo. Bom, para a gente finalizar aí, né, imagino que já estamos no finalzinho, né, eu queria abrir para perguntas, eu já quase consumi uma hora aí, né, algumas melhores práticas, né? Então, integrar a inteligência artificial aos repositórios de documentos da empresa, né? Empresa que tem um monte de repositório, um monte de diretório, pode causar problema, né? Usar aí OCR, né, para aumentar a produtividade, né? Por exemplo, se você pegar, escaneou um documento sem fazer o reconhecimento óptico e você fazer o upload na inteligência artificial, ela vai conseguir, ela tem um OCR lá dentro, né? Só que isso vai aumentar o tempo de processamento, né? Então, vamos dizer assim, se você conseguir, né, já digitalizar antes, melhor, né? Talvez até fique mais barato, porque a gente não sabe bem qual vai ser o modelo de negócio que vão surgir, né? Você veja que o ChatGPT, eu pago um valor mensal e uso quanto quero. Já o Copilot da Microsoft, você tem que comprar créditos, né? Então, enfim, tem que tomar cuidado com isso, né? Treinar a busca semântica, né? Você tem que ir ensinando ali, né, o que que é importante para você. Que mais? O que fazer antes de assinar contrato, né? Antes de adjudicar. Põe o contrato, faz análise crítica, põe a legislação, né? Escuta quais são os perigos que você vê aí, né? Fazer uma comparação com outros contratos, né? Especialmente se você tiver na empresa um repositório de lições aprendidas, né? Da administração contratual, porque aí ele vai comparar as lições aprendidas, outros contratos, né? Mas esse que você vai assinar, né? E você também pode pedir para simular, né, cenários de risco contratual. Eu já fiz isso, é bem interessante, né? Que mais? Durante a execução do empreendimento, né, você pode pedir tranquilamente para a inteligência artificial fazer, né, painéis, né, dashboards, cockpits, né, de controle, né, integrar a IA, né, em tempo real. Então, todo dia tem alimentação do diário de obra, né, ele vai lá, mostra os problemas, né, ele ao longo do tempo começa a identificar os padrões de riscos e pode, né, gerar aí uma série de alertas, né? O que certamente será útil, né? Que mais? Na parte de solução de disputas, né? Você pode ir, né, automaticamente desenvolvendo dossiês, né, probatórios, né? Ele vai aumentando, né? Você, na medida que você descobre um problema ali, uma disputa, uma controvérsia, você vai pedindo para ele atualizar, né? Simular impactos de atrasos, né? E, lógico, apoiar aí câmaras arbitrais, mediações, etc., né? E, vamos dizer assim, ter uma governança digital equilibrada, né? Então, assim, você tem a IA, né?
naturalmente, dependendo do tipo de contrato que você trabalha, pode ser que você tenha planos de gerenciamento de contrato, né? Em grandes empreendimentos, você tem que ter um plano para gerenciar o contrato, né? E junto com o repositório, né? É bom, né? Hoje já existe alguns frameworks para avaliar, né? A maturidade. Você pode chegar e falar assim, olha, a maturidade da nossa empresa em administração contratual está boa, está ruim, ou está abaixo da média, né? E, lógico, né, usar a própria IA para acelerar aí a maturidade, né? Bom, algumas conclusões aí para a gente finalizar, né? Bom, quando você usa bem a IA, né, você vai ter uma sistemática de registros mais robusta, vai ter uma transparência de relações aí melhor, né? Vai ter uma governança contratual melhor, né? Lembrar sempre, né, que, vamos dizer assim, não é porque você usa a IA que você não vai ter disputa, controvérsia e também não vai ter contratos perfeitos, né? Ou seja, sempre vai haver, né? Sempre vai ter controvérsia, disputa, né? Não devemos achar que a inteligência artificial é uma panaceia, né? Que vai resolver tudo. Não, não vai, né? E, vamos dizer assim, na parte de pleitos, né, o recado que eu daria para todo mundo é o seguinte, né? Inteligência artificial hoje é barata, é acessível, né? E pode ter certeza que o seu contratante, seu contratado ou subcontratado vai usar. E os advogados, consultores que apoiam, né, quem você contrata ou com quem você transaciona, vão usar. Então, se você ainda não tem um plano formal, né, ainda não tem um norte nesse negócio, toma cuidado, né? Porque isso daí vai pegar, né? Ou seja, eu tenho que me preparar, porque assim, imagina, né, um escritório de advogados hoje falar que não usa inteligência artificial. Ninguém mais vai querer contratar, né? E pode ter certeza que o subempreiteiro ou o seu empreiteiro ou o seu contratante vai usar, né? Então a guerra começa a ficar uma guerra mais complicada, né? Bom, por fim, né, vamos dizer assim, essa é uma conclusão óbvia, né, que a quantidade de pleitos deve aumentar, né? Por quê? Diminuiu o custo de fazer um pleito, né? Então, se, por exemplo, você é da empresa de águas de Joinville, né? Aí você tem, sei lá, 50 contratos com empreiteiras, né? Pode ter certeza que a empreiteira vai tirar foto, vai botar lá na inteligência, vai gerar, né? Ou o contrário, né? Então, vamos dizer assim, quem não está preparado para usar a inteligência artificial vai acabar afogado num mar aí de pleitos e contrapleitos, né? E, aliás, provavelmente eles serão muito mais bem feitos, né? E a mensagem final, né, é adotar a inteligência artificial é urgente, né? Se você não fizer isso, alguém vai fazer, né? Seu oponente vai fazer, né? E vamos assim, a pergunta que você tem que fazer é o que falta aí para adotar a administração contratual na sua empresa, né? Bom, nesse momento eu vou interromper aqui, né? Chegamos ao final. Espero que o nível de chatice, né, da palestra não tenha sido muito alto, né? E estou aberto para perguntas, né? Tá certo? Caso, vamos dizer assim, não tenhamos perguntas, né? Vamos dizer assim, me avisem que a gente tenta gerar algumas dúvidas, né? Então, olha, primeira pergunta da Thelma: qual a inteligência artificial que você usa, né? Pois é, eu na realidade uso mais de uma inteligência artificial, mas com finalidades diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial que eu uso para escrever artigos científicos, né? Porque aí ela está acoplada num banco de dados gigantesco de artigos científicos, né? Mas assim, quando eu vou fazer administração de contratos, normalmente eu uso uma só, que no caso é o Chat GPT, mas não é porque o Chat GPT é melhor do que o Gemini ou que qualquer outro, né? É que como ela foi a primeira inteligência artificial que eu contratei, e a maior parte do uso que eu faço, ela também vai aprendendo com você, né?
Então é muito interessante você nota, olha, se lembra que uma vez você me perguntou isso e eu falei que era aquilo, então isso aí é a solução para tal coisa, né? Então, vamos dizer assim, existe um custo, né? Ou melhor dizendo, uma curva de aprendizagem quando você muda, né, de uma inteligência artificial para outra, né? Então, vamos dizer assim, no fundo, isso acaba fazendo uma certa diferença, porque, vamos dizer assim, ela conhece o histórico das coisas que você transaciona ali, né? Agora, existem inteligências artificiais que são melhores para algumas coisas. Por exemplo, para fazer desenho, gerar imagem, eu não tenho a menor dúvida que o Google, né, o Gemini lá do Google, é muito superior ao Chat GPT. Ele gera mais rápido, gera melhor, né? Ele agora tem um tal de nano banana, né? Então, assim, vamos supor que você, como administrador contratual, você quer gerar algumas imagens, né, para explicar lá um pleito, alguma ocorrência, aí o Gemini é melhor, mas aí é uma atividade bem específica, né? Mas se for para escrever contrato, fazer análise crítica e tal, a minha recomendação neste momento é que você use sempre o mesmo, né, o mesmo modelo aí, né? Ou o ChatGPT, o Gemini, ou algum outro, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Tá certo? Deixa eu ver se temos outra pergunta aqui, né? Thelma, me sinaliza aí, né? Ok. Se teria alguma indicação, de software para gestão de contratos? Bom, tenho sim. Na realidade, o que acontece? Depende um pouco do que você quer fazer, né? Então, por exemplo, se você quer controlar toda a parte financeira, né? Enfim, aí você tem que usar um ERP, né? Normalmente as empresas têm que ter isso, né? Agora, se você quiser administrar, vamos assim, o que acontece ali em diário de obra, né? Vamos assim, a evolução dos problemas, né? Aquele dia a dia, né? De pendências que eventualmente vão gerar alguma algum problema no futuro, né? Aí tem várias opções, né? Tem aí, vamos dizer assim, alguns bancos de dados, né? Hoje em dia isso está muito legal, é uma categoria de plataforma de software que a gente chama assim, plataforma low code, né? Ou seja, você consegue configurar o banco de dados, relatório, tela, né? Quase sem codificar. E a maioria dessas plataformas hoje já vem com inteligência artificial. Então você chega e fala assim: olha, quero montar um sistema para armazenar diário de obra, cartas e relatórios. Ele já vai lá, já monta para você e você usa, né? E aí ele tem uma inteligência artificial lá dentro, né? Enfim, o Alberto, né, que é o meu colega aí, né, como professor, ele até há pouco tempo, recentemente trabalhou, né, e com essa parte. Eu não sei se lá na Alupar tinha algum sistema assim específico que vocês usavam, né? É, então, Álvaro, na Lupar, né, o uso da inteligência artificial ainda não estava muito propagado, sabe? Então a gente usava, assim, realmente mais as pessoas, né? A Uhum, própria organização pessoal, né? Nós orientávamos os engenheiros para fazer um banco de dados do diário de obra, que o diário de obra tinha que ser diário de obra mesmo, todos os dias, né? uhum, E então, assim, como não tinha inteligência artificial, a gente usava muito o ser humano, sabe? uhum, Então, é uma novidade essa parte da inteligência artificial, né? Agora na gestão de contratos, mas na Lupar ainda a gente não estava utilizando a inteligência artificial, a gente estava usando o beabá mesmo, né? O engenheiro, como você falou durante a sua apresentação, ele ficava maluco, né? Então ele uhum, usava a parte de cronogramas, sempre separado. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre pedia lá na Lupar, né? Que o engenheiro tirasse fotos, mas com data. Era uma uhum. coisa importante, sabe? Tirar foto com datas. Que uma foto sem datas não traduz nada, né, Álvaro?
Com Então, certeza. a organização documental era muito importante para que a gente fosse nos contrapleitos, né? Porque o que acontecia? A gente contratava as empreiteiras e a empreiteira ela queria ver algum buraco para poder fazer o pleito, né? Então a gente estava sempre se organizando para quando viesse um pleito, se fosse um pleito justo, não há dúvidas, viu, Álvaro? Sempre a gente Hum, fazia o acerto, porque há condições em que o contrato há uma mudança de escopo, isso é normal, né? claro. Mas não aquela. Isso é a maturidade da administração contratual, né? Se é uma coisa que mudou, é justo você pagar, né? E tanto é, Paulo, Álvaro, que a gente, nos nossos contratos, a gente procurava ter preço unitário para tudo, de tal forma que aquele item se aumentou, contra fatos no argumento, já tinha o valor no contrato daquele preço unitário. Então era muito fácil, né? Álvaro, isso aí também não foi da noite para o dia, foi 18 anos que a gente foi melhorando os contratos, né? Durante 18 anos, né? Começamos com uma PCH, né? E depois fomos para hidroelétricas, eólicas, né? E cada final de ano nós tínhamos as lições aprendidas, né? De tal forma que aquele contrato falhou, a gente sempre foi melhorando, né? Então, a inteligência artificial hoje é uma novidade também, tá? Mas respondendo à pergunta, o mais importante de tudo é você ser organizado, né? Você ter um banco de dados, o diário de obra, fotos, né? Não deixar que a pessoa faça o diário de obras semanal. Não, o diário de obras tem que ser no dia, né? Então, justamente era isso, né? E agora com a inteligência artificial, tem bastante novidade aí, né, Álvaro, como você falou. Não É. sei se eu consegui Não, não, não. dar uma explicação, né? Foi importante você colocar isso, porque realmente, né, a inteligência artificial não substitui a inteligência humana, né? E outro aspecto importante é assim, quando a empresa chega num grau desse de maturidade, tem as coisas organizadinhas, para botar a camada de inteligência artificial fica fácil, né? O duro é quando está uma bagunça geral, né? Aí não tem jeito, né? Eu estou colocando aí, viu, Jaqueline, o nome no bate-papo, o nome de uma plataforma, botei aí Zorro, né? Zoho, e que nada mais é que um banco de dados que você programa na tela, mas você não precisa escrever código, não precisa de programador, né? E hoje ele tem uma inteligência artificial, né? Então, como eu falei, você faz um prompt e ele gera a aplicação para você e você não precisa se preocupar em que lugar isso vai rodar, porque ele já prepara, né, para celular, enfim, qualquer tipo de web browser, né? Tem alguns outros aí, depois eu posso mandar para você, né? Algumas outras ferramentas desta categoria. O único defeito que essas ferramentas têm é que elas tendem a ser caras, sabe? O Zorro, por exemplo, das ferramentas que eu vi, ele é o que tem um valor, assim, um preço mais acessível, né? Mas tem um líder de mercado, peço desculpas agora que me deu um branco aqui agora, mas assim, a plataforma é boa para chuchu, mas é caro, sabe? É muito caro, né? Então, vamos dizer assim, aí tem que ver, né, os valores dos contratos, né, para ver enfim, o que é melhor para vocês, né? Lembrando que quando você escolhe uma plataforma dessas, né, que guarda tudo, armazena tudo, organiza tudo, né? Essas ferramentas são todas online hoje em dia, né? Em outras palavras, você casa com o fornecedor, né? Ou seja, imagina você aí operando, né, 5 anos, né? Tem né, um trilhão de coisas lá dentro, aí você fala assim, agora vou mudar para outra plataforma. Meu amigo, aí dá trabalho, né? Então, especialmente você, né, que acho que eu não sei se a sua empresa é setor público ou privado, né? Mas se for público, olha, mas aí tudo bem, né? O governo, por outro lado, tem dinheiro com mais facilidade, às vezes, do que a iniciativa privada, né? Mas que dá trabalho, dá, né? Muito bem. Dúvidas, comentários? Bom, eu vou colocar aqui, né? Normalmente, às vezes a gente só tem dúvidas depois, né?
Mas eu vou colocar aqui meu WhatsApp, né? Tá certo? No bate-papo, caso alguém queira depois, né, entrar em contato, 9626-9203, né? Que mais? Vou botar meu e-mail pessoal aqui, que é o mais fácil, né? camargo.alva@gmail.com, né? E eu leio todo dia o LinkedIn, tá? Então, caso alguém queira perguntar, né? Por favor, fique à vontade, né? Tá aqui, né? E vamos assim, agora, né? Final de ano também, né? O ano já acabou, mas eu espero, né? Sinceramente aí que no ano que vem nós tenhamos condição aí de fazer um curso de capacitação, né, de gestores de contrato, né, onde a gente possa ter como alunos, né, engenheiros, advogados e administradores e outras categorias profissionais, né, porque a administração contratual é uma outra competência, né, que, enfim, lógico, né, sempre é bom saber, entender, né, o que é uma obra de engenharia, por exemplo, né, mas, enfim, vamos torcer aí para que tenha, né, demanda para isso, e aí nós vamos ter uma certificação sobre isso, né? Eu acho que inevitavelmente isso vai surgir, e eu espero, sinceramente, né, Vilmar, que a Sustentare seja pioneira nesse negócio, tá certo? Positivo, professor Álvaro. Com certeza aí nós estaremos atentos aí às demandas, né? E, Uhum. inclusive, até em função daquilo que você está colocando e até mesmo algumas pessoas, né? Quando da inscrição aqui no junto ao webinar, duas pessoas me perguntaram sobre a, a capacitação, né? Sobre esse tema especificamente. Então, a tua fala está muito conectada com aquilo que a própria demanda que está chegando até nós. Agradeço também ao Alberto aí pela participação, né? Sempre é muito bom ter pessoas aí que vibram com o tema, né? Que vivenciam o tema. E isso é muito bacana, essa sinergia de vocês, né? No tocante a trazer conhecimento, trazer os exemplos, né? E com certeza isso agrega muito. E meus queridos, fica aqui o convite para que vocês continuem conectados, conectadas aqui com o ecossistema da Sustentare. Chamo atenção aí para o nosso evento lá no dia 25 de fevereiro. Nós traremos aí o tema de carreira, propósito e impacto, é a nossa aula master, inclusive a abertura de todos os nossos programas de pós-graduação e MBAs. E, inclusive, nós temos aqui na instituição o Master Project, né? Um curso, um MBA, em que ele agrega, ele combina, né, métodos preditivos, ágeis, né, e com certeza o tema que o professor Álvaro abordou aqui faz parte aí do escopo do nosso Master Project. Então fica aqui o convite para que vocês participem dessa aula master. Nós temos aí também programados vários eventos, né, mas acessem lá sustentare.net e terão ali vários itens, né? No que diz respeito, vários webinars gratuitos para que vocês possam participar, tá? Então, dou aqui por encerrado o nosso webinar e vamos aí caminhando para o final do ano. E se a gente não se vê um grandioso 2026, um abençoado Natal aí para todos nós e, e vamos que vamos aí com o tema de projetos e inteligência artificial. Mais uma vez aí agradeço ao professor Álvaro Camargo pelo tempo, pela a sua dedicação nesse webinar. E acima de tudo, você que esteve conosco até o presente momento, tá? Um forte abraço a todos.